Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Boa tarde, começa agora mais uma entrevista à sexta. Continuamos com o diagnóstico municipal Almada. Por aqui já passaram os vereadores Nuno Matias, do PSD, e Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Hoje temos connosco Helena Azinheira, vereadora eleita pela CDU, segunda força política mais votada nas últimas autárquicas. Boa tarde, Helena Azinheira, obrigado por se juntar a nós. E começo desde já por lhe perguntar se Maria das Dores Meira foi ou não um erro de casting da CDU para encabeçar a candidatura à Câmara Municipal de Almada. Muito boa tarde. Relativamente à pergunta sobre se a Maria das Dores foi um erro de casting, a resposta claramente que é não, porque a Maria das Dores, quando vem para a Almada, traz consigo um património autárquico construído em Setúbal de grande valia, e sendo ela moradora da cidade de Almada, na possibilidade de termos ganho as eleições, com certeza que contribuiria muito para o desenvolvimento do concelho. Os almadenses não o quiseram e, portanto, não posso considerar que seja um erro de casting. Mas, entretanto, tivemos a renúncia de mandato de Dores Meira, que apresentou também, pelo que julgo saber, a desvinculação do PCP. A CDU manteve nas últimas autárquicas 4 vereadores. Não acha que este episódio com Dores Meira, até pelo seu trajeto, como há pouco frisava, poderá de alguma forma fragilizar a CDU em termos de confiança do eleitorado para as eleições do próximo ano? É assim, a saída da Maria das Dores foi uma decisão pessoal. Claro que o que eu desejo é que isso não fragilize a votação da CDU nas próximas autárquicas. De qualquer das formas, e infelizmente, penso que uma percentagem ainda grande dos almadenses identificam mais a Maria das Dores com Setúbal do que com a Almada. Até porque será a Setúbal que ela se proporá candidatar-se em 2025. Se calhar não terá assim tantas consequências, até por esta própria relação que a Maria das Dores tem com Setúbal e se calhar, apesar de ser moradora no concelho de Almada, não tem tanto com a cidade de Almada. Portanto, os meus desejos é que efetivamente isso não venha a acontecer. Que balanço faz a gestão socialista com o apoio do vereador do PSD, neste último mandato, sobretudo? Neste último mandato e no outro, nós, a CDU, afirma e tem afirmado logo desde após o primeiro ano de governação PS-PSD que com o PS a Almada perde, e continuamos a reafirmar essa mesma frase, mantém toda a atualidade que a Almada perde. A governação a que se tem assistido no concelho não tem sido uma governação que beneficia a qualidade de vida da população, não tem havido o desenvolvimento que nós consideramos necessário e desejável para o concelho. Isto em todas as áreas, seja na habitação, seja na educação, seja na saúde, seja no desporto, seja na cultura. Consideramos que Almada merecia mais. É assim tão mau que arriscaria a dar uma nota, não sei, de 0 a 10, que nota arriscaria a dar à presidência de Inês de Medeiros? Eu não gosto muito de notas quantitativas, gosto mesmo mais desta versão de que é claramente negativo. Obviamente que houve intervenções que foram feitas que melhoraram minimamente o estado inicial, obviamente, né? Também não, mal feito seria que assim não fosse. Agora, a avaliação que nós fazemos é que, na grandíssima maioria das intervenções que são feitas, elas são feitas pelos mínimos e apresentam-se até quase como oportunidades perdidas. Como por exemplo? Posso-lhe dar, vou-lhe dar um exemplo agora muito recente. Foi inaugurado recentemente o Jardim da Almada, o Jardim Dr. Alberto Araújo. É um jardim antigo, dos anos 60, penso eu, do século XX,
E foi reabilitado. Não foi contemplada o acesso a pessoas de mobilidade reduzida. Portanto, continuamos hoje a fazer reabilitação num espaço sem ter em conta esta necessidade de contemplar as pessoas com mobilidade reduzida. Mas nesse mesmo jardim também poderia ter sido contemplado um parque canino. Vêem-se imensas pessoas a passear os seus animais, os cãezitos, e já assisti a algumas pessoas andarem a passear com os cães no meio dos canteiros, que não era de todo aquilo que se quereria. Portanto, há uma reabilitação. Obviamente que o jardim precisava de intervenção, mas acabou por ser uma oportunidade perdida, porque se perdem coisas que deveriam já hoje estar na ordem do dia. Um bocadinho mais atrás, havia a necessidade de intervir na estrada da Charneca, a Eixo 377. A CDU já tinha identificado isso e tinha um projeto pronto para ir para o terreno. Há 2 mandatos atrás. O Executivo PS-PSD considerou que a intervenção proposta, aquilo que era o projeto da CDU, era muito caro. E, portanto... Estamos a falar em que ordem de grandeza? Estamos a falar na ordem dos 2-3 milhões de euros. Sem apoios? Sem apoios comunitários. E o que é que o Executivo decidiu? Já que havia conversações com a R-Redes sobre enterrar uma linha de muito alta tensão, resolveu enterrar uma linha de muito alta tensão numa estrada cuja a maior parte das laterais da estrada são habitação, quando todos os estudos científicos indicam ter cautela e não colocar as linhas de muito alta tensão junto às zonas habitacionais. Aquilo que se verifica foi exatamente o contrário, e portanto e fizeram isso com o objetivo foi a R-Redes que pagou a reabilitação daquela via em troca desse benefício, que foi enterrar numa zona altamente populosa uma linha de muito alta tensão, pondo em risco a saúde da população. E, além disso, a própria intervenção é feita pelos mínimos. Não há uma árvore, não há uma ciclovia, coisas que estavam contempladas no projeto da CDU. Portanto, obviamente, a estrada ficou melhor do que o que estava. Poderia ter ficado muito melhor do que o que estava. Portanto, quando a avaliação é negativa, é muito negativa mesmo a este nível. Mas posso lhe dar outro exemplo, também ainda do mandato anterior. Na rotunda que nós conhecemos como a rotunda do Texugo, na Sobreda, junto ao Solar dos Zagalos, foi deitada abaixo, sem qualquer razão lógica, a primeira escola construída na freguesia a primeira escola primária construída na freguesia da Sobreda para fazer uma rotunda. E foi feita a rotunda. Obviamente melhorou um bocadinho o trânsito naquela zona, que era com semáforos, e melhorou um bocadinho o trânsito. A escola estava encerrada. A escola estava encerrada. O objetivo era que ela passasse a ser até uma biblioteca, ou pelo menos algum espaço público reconvertido, e também que preservasse a própria história da escola. Foi deitada abaixo, sem ouvir ninguém. E havia a necessidade, já identificada pela CDU, também já com o projeto feito, de que a adutora de água que passa nessa zona tinha que ser intervencionada. Resultado, foi deitada abaixo a escola, foi construída a rotunda, e passado pouco mais de um ano foi deitado abaixo tudo aquilo que foi feito nessa rotunda, e vamos fazer as obras na adutora. Portanto, oportunidades perdidas, dinheiro deitado à rua, daí que a avaliação seja verdadeiramente negativa. Posso lhe dar ainda outro exemplo, agora relativamente à educação. A CDU tinha em construção, já estava no terreno em construção, uma escola, a Escola Maria Rosa Colasso. Por divergências com o projeto, por assim, a obra acabou por andar ali grandes complicações, o processo acaba por estar em tribunal. Hoje, portanto, isto foi em final de 2017, 2018. Mas está em tribunal porquê? Com a empresa, porque depois não se entenderam lá com a empresa, com as exigências que a Câmara foi pondo ao projeto e a própria empresa. Resolve tudo depois, no final, a dinheiro. Claro. Chegamos a 2024, portanto isto foi 2018. Em 2024 continuamos sem escola. A escola que está neste momento em construção custa
praticamente mais 3 milhões de euros do que aquilo que custava a escola inicialmente projetada e em construção, e, pior ainda, perderam-se os fundos comunitários que havia para a construção daquela escola, porque obviamente que já passaram todos os prazos e toda a possibilidade de utilização destes recursos. Ou seja, podemos concordar, não conheço bem nem o projeto anterior, nem como é que a escola vai ficar agora, mas podemos concordar que este projeto é melhor que o anterior. Mas será que valeu os 3 milhões de euros e mais os 6 anos em que os alunos estão em monoblocos? Há alunos daquela escola que nunca a conheceram, porque já passaram os 4 anos do primeiro ciclo e já mudaram para outro nível de ensino, portanto não conheceram a escola. E pronto, e os exemplos multiplicam-se. Posso-lhe dar um bocadinho entre o final do mandato anterior e este mandato. Foi uma carteira repleta de exemplos de... Foi feita a reabilitação do Largo de Cacilhas. O Largo de Cacilhas tem ali a interface de fluvial. Uma zona muito bonita. Tem o metro sul do Tejo, que chega ali, e tem transporte rodoviário também na zona. Ou seja, uma zona de muita gente. E de rio. E de rio. Foi feita a reabilitação, naturalmente está melhor do que o que estava. Não discutimos isso, mas não há um local de tomada e largada de passageiros em que se possa parar o carro para lá tomar e largar uns passageiros. Quando se para o carro, já fiz isto muitas vezes, até para levar os meus filhos, quando se para o carro, está-se a esperar que não haja nenhum autocarro atrás de nós e não estarmos ali a empatar o trânsito. Não foram construídas casas de banho públicas para as muitas pessoas que circulam na zona. Portanto, quando eu digo que são oportunidades perdidas, eu não quero dizer que não haja alguma melhoria, mas as coisas não foram pensadas, efetivamente, tendo em conta todos os intervenientes. O que está a dizer é que o executivo PS/PSD é um executivo de oportunidades perdidas? Sim, acho que sim. Vamos à habitação, que é um tema que tem estado e vai continuar a estar com certeza, não pelas melhores razões, algumas até são, mas trata-se de situações de remedeio, enfim, mas a habitação, qual é o diagnóstico que a CDU faz à atual situação que se vive no concelho de Almada? A situação da habitação, ou a habitação, nem só no concelho de Almada, mas nestas zonas metropolitanas, é neste momento um problema gigantesco. E a CDU também não considera que sejam os municípios que tenham que resolver em exclusivo o problema da habitação. Ele passa muito por uma política pública de habitação, quer seja na construção... da administração central. Exatamente, quer seja na construção, quer seja na reabilitação, até porque existem muitas casas, não existem casas para as pessoas viverem. Portanto, existe uma responsabilidade que não é só do município. Relativamente ao município e à Câmara de Almada, efetivamente o problema da habitação tem-se vindo a agravar a olhos vistos. Nós não tínhamos tudo resolvido, mas tínhamos trabalho feito em todas as áreas. No último mandato da CDU foram realojadas parte das pessoas que viviam nas terras da costa e estava em processo de realojamento a restante núcleo habitacional que lá persistia. Pronto, isso depois acabou, não chegou a ser feito e também não foi continuado. Neste momento existem muito mais famílias para realojar nas terras da costa do que existiam em 2017, quando o PS chegou ao governo da cidade. Relativamente, por exemplo, ao segundo torrão, a Câmara realizou 5 planos de pormenor, a Câmara CDU realizou 5 planos de pormenor na Costa e na Trafaria que visavam a reabilitação, o realojamento das pessoas das famílias ali do segundo torrão. Esse processo foi parado por um projeto megalómano que houve em tempos no governo PS de construção de um terminal de contentores em águas profundas ali na Trafaria e que veio travar toda esta situação. Uma possibilidade que segurou, mas que acabou por, na altura, ter parado este processo que estava em curso,
que visava o realojamento das pessoas do segundo torrão. Depois, este executivo agora concretamente tem instrumentos que nunca tinham estado à disposição dos municípios, nomeadamente durante a gestão CDU, nomeadamente o PRR e não só outros instrumentos, mas o PRR é aquele que é mais visível. E, efetivamente, a Almada não se pode orgulhar, o Executivo PS-PST não se pode orgulhar da utilização das verbas PRR. A Almada até era conhecida anteriormente por conseguir concorrer e captar muitos dos recursos comunitários que foram existindo no país. Aqui com o PRR estamos longe dessa situação. A Câmara, o PS, tinha prometido durante a campanha eleitoral a construção de 1011 casas novas. Até ao momento temos 0 de casas. habitação social? De habitação social, de renda apoiada. Até ao momento temos 0. E acredito que ficarão em construção até ao final do mandato, não terminadas, isso tenho muitas dúvidas que fiquem, mas que fiquem em construção os 95 fogos, mas estamos a anos-luz daquilo que poderia ser as possibilidades que haveria com o recurso ao PRR. Também ao nível da reabilitação a mesma coisa, também havia proposta, a indicação em campanha eleitoral de que iriam ser reabilitadas 1.330 casas municipais e estão até ao momento reabilitadas 112, ou seja, estamos longe de atingir aquilo que poderia, que deveria já estar concretizado neste momento, praticamente um ano do fim do mandato. Com a CDU iria-se atingir essa meta ou nunca a CDU teria proposto esses números? Pois, se calhar, nós não propusemos números assim. De qualquer das formas, o PRR também é uma ferramenta nova. Acredito que tenha que haver uma certa adaptação dos serviços para conseguir dar resposta ao PRR. Mas a verdade é que o município vizinho, por exemplo, o Seixal, tem uma taxa de sucesso e de aplicação e de concretização de fundos PRR que a Almada não se pode orgulhar, infelizmente, para os almadenses. Porque, por exemplo, esta questão da habitação... Seixal e Setúbal. Sim, mas Setúbal... Só são ultrapassados por Lisboa. Na área metropolitana e julgo que mesmo a nível nacional. Mesmo no país, sim. Nós temos agora, desta semana, há uma zona em Almada que são terrenos do Iru, em que as casas abarracadas, portanto, a construção ilegal ali, aqueles bairros, como o Segundo Torrão e como as Terras da Costa, clandestinos, têm crescido a olhos vistos. E o Iru pôs lá esta semana um edital a dizer que aquelas pessoas têm que deixar as casas e tal. E a Câmara regozijou-se com esta colocação deste edital. O problema é que o que é que vai acontecer àquelas famílias? Porque aquelas condições são indignas para as pessoas viverem. Mas a verdade é que não estou a ver que haja condições de realojamento destas famílias. E, portanto, fico um bocadinho, se calhar esta palavra é demasiado forte, mas um bocadinho chocada com o regozijo da Câmara em que tenha sido lá colocado o edital e que as pessoas tenham que sair até 10 de julho, quando eu tenho muitas dúvidas, e daí o choque, em que haja possibilidade de realojar estas pessoas. Portanto, vão para onde? Mas essas pessoas também não deveriam lá estar. Não deveriam lá estar, é evidente, mas vão para onde? Portanto, o problema da habitação é efetivamente uma coisa gravíssima. E onde é que começa e acaba a responsabilidade da CDU nesse problema da habitação? É assim, onde é que começa? Ele começa... Até porque, até perder as eleições, a CDU governou sempre o Conselho de Almada. É o que lhe digo, as duas bolsas de habitação clandestina e abarracada que existiam eram as Terras da Costa e o Segundo Torrão. As Terras da Costa, parte dela foi realojada ainda com a CDU e estava em processo de realojamento, mas também hoje está em processo de realojamento, apesar de hoje,
porque já passaram 7 anos, há mais famílias a realojar do que aquelas que haviam em 2017. Mas pronto, mas esse processo está a andar. Relativamente ao segundo torrão, as famílias que lá ficaram, porque as famílias que foram retiradas, diria mesmo desalojadas do segundo torrão, foram na sequência da questão das casas estarem em cima da vala de drenagem de esgotos que ali passa e de haver o risco de colapso da vala. Mas continuam a existir famílias a viver no segundo torrão. E no primeiro, mas continua a existir muitas famílias ainda a morar naquela zona e, portanto, continua a ser necessário resolver aquele problema. Mas o processo de realojamento do segundo torrão pode ser visto como um bom ou um mau exemplo? Um mau exemplo, particularmente porque foi muito mal conduzido. Foi conduzido com total desumanidade. A sensibilidade social foi zero. Aquilo começou naquele dia, sem se assegurar para onde é que as pessoas iam. Houve imensas pessoas que não tinham sítios para morar, que foram morar para pensões, sem o mínimo de condições, em que nem as pertences das pessoas foram salvaguardadas, quer dizer, foram salvaguardados, a Câmara guardou-os, mas depois o acesso às coisas era muitíssimo difícil, o transporte das crianças para a escola, os animais de companhia que estavam guardados no canil municipal e que... Pronto, portanto, houve pessoas a viverem na rua nessa altura porque não tinham sido identificados ou porque a pessoa trabalhava fora. Pronto, houve imensas situações que de todo demonstraram uma ausência de sensibilidade social grande. Efetivamente podia ter sido um processo bem conduzido se tivesse tido em conta, e nós até chamámos a atenção para a necessidade de precaver essas situações atempadamente. Não foi feito e acabámos por ter situações graves. Neste momento as famílias estão todas em renda, em casas que foram alugadas pelo município e que depois os habitantes pagam a renda ao município, isto porque foi difícil fazer os alugueres entre aquelas famílias e o senhorio diretamente, e portanto teve que haver aqui a mediação da Câmara. Só que este processo vem de um decreto-lei nacional e só prevê este apoio à renda durante 18 meses, os quais daqui a nada passaram. E, portanto, não sabemos se vai ser prolongado esse apoio à renda para estas famílias, porque aquilo que sempre foi dito, apesar de não ter sido claramente assumido pelo Executivo, é que estes 95 fogos que eu já referi seriam para o realojamento destas famílias do segundo torrão. Mas os 95 fogos, como eu também já disse, estão longe de estar prontos. E não vão estar prontos em tempo útil para os 18 meses que dura este apoio à renda. Portanto, o que não me disse foi onde é que começa e onde acaba a responsabilidade da CEU, porque o problema da habitação, até chegarmos ao ponto a que chegamos, tem todo um trajeto e não é pequeno. Não surge como cogumelos numa floresta em apenas 2 mandatos. Não, mas crescem. Como eu lhe disse, por exemplo, as terras da costa era o processo mais novo e aquele que estava em processo de realojamento. O segundo torrão, efetivamente, havia esse levantamento, esse problema, essa necessidade, e daí terem sido feitos estes 5 planos de pormenor para que o realojamento destas pessoas pudesse ser feito na área da costa e da Trafaria, porque que é a zona onde as pessoas estavam habituadas a viver e porque também se verifica no segundo torrão alguma comunidade que era importante também preservar. Aquilo que aconteceu, como eu já disse, foi que isso foi interrompido por culpa do Governo Central com esse tal projeto dos contentores. A CDU, todos os instrumentos que teve ao seu dispor para resolver o problema da habitação, utilizou-os.
e construiu muitos fogos municipais e realojou muitas famílias. Mais de 1.200 famílias foram realojadas pela CDU em habitação municipal. Foi suficiente? Não, não foi. Mas também é verdade que este problema da habitação tomou proporções muito maiores nos anos mais recentes e até quase diria depois da aprovação da chamada Lei Cristas, não é? Em que levou aos despejos de muita gente. A atualização das rendas. A atualização das rendas, exatamente, e pronto, e efetivamente neste momento é muito difícil alugar uma casa a preços que sejam compatíveis com os ordenados portugueses. É que nós alugamos casas em Portugal com preços de quem tem salários da Alemanha ou outra coisa assim, e pronto, e essa não é a realidade, e isso tem sido uma das principais razões. A juntar a isso veio o aumento das taxas de juro do crédito à habitação, que em Portugal tem um impacto brutal, e portanto a CDU utilizou todos os instrumentos que tinha, como eu já disse, não foram suficientes, havia situações ainda por resolver, mas por razões várias, o problema agravou-se nos anos mais recentes e aí sem responsabilidades da CDU. O que podem esperar os almadenses no que toca a projetos estruturantes? Há muito anunciados para o Conselho, como a Cidade da Água, por exemplo. A Cidade da Água é um projeto do tempo da CDU que é bastante complexo. Os terrenos da Margueira têm uma complexidade muito grande, quer ao nível dos proprietários, quer ao nível da jurisdição administrativa de alguns desses terrenos. E, portanto, não é fácil resolver estes problemas, é preciso muita interligação entre diferentes entidades, que não tem acontecido. Para além disso, também era importante, e não se verificou, que o Governo Central também criasse mecanismos de dinamização e desenvolvimento para que este projeto, que também passa por haverem privados que vão investir lá, e se tornasse atrativo para esses privados. Portanto, há aqui um conjunto de situações que teriam que estar interligadas. Haver um alinhamento das estrelas. Um alinhamento, exatamente. Tinham que se alinhar os astros para que as coisas corressem como deve de ser. A realidade mostrou que nem o Executivo teve muito empenho nisso, nem o Governo Central teve muito empenho nisso, e dada a complexidade, pronto, é um projeto que tem ficado parado, estagnado, pronto, era bom que ele terá de ser atualizado. Provavelmente terá que ser atualizado, porque é natural que com os anos que já passaram que haja atualizações a fazer. Mas há outros projetos estruturantes para a Almada que também não são só a Cidade da Água. A requalificação do Ginjal, por exemplo. A requalificação do Ginjal é outro, também a CDU também deixou o processo já muito avançado, com falta. Claro que depois aqui também temos um problema da jurisdição e dos proprietários privados de alguns terrenos. O certo é que aquele espaço está ao abandono. E acho que é efetivamente também uma oportunidade perdida, porque aquilo tem um potencial muito grande ao nível para os almadenses usufruírem da frente ribeirinha e até como uma porta para um turismo de qualidade. Falar em turismo, a CDU defende também, como defende o PSD e o Bloco de Esquerda, a criação de uma taxa turística. A taxa turística não é uma bandeira da CDU. A aplicação da taxa turística, ou aquilo como nós avaliamos a aplicação da taxa turística, depende do próprio regulamento que está associado a esta criação da taxa turística, para que é que as verbas são aplicadas, e portanto, não sendo uma bandeira nossa, não é uma coisa que seja uma defesa da CDU, avaliaríamos a aplicação da taxa turística de acordo com o regulamento ao qual ela viesse associada. Não é uma bandeira nossa. Não é uma prioridade. Não, de todo não é uma prioridade. Prioridade que é isso que eu ia dizer, de projetos estruturantes, a chegada do metro sul do Tejo à Costa da Caparica e à Trafaria,
que também foi bandeira do PS na campanha eleitoral, até com o anúncio do próprio Primeiro-Ministro em campanha eleitoral. O certo é que de orçamento em orçamento... Ex-Primeiro-Ministro António Costa. Ex-Primeiro-Ministro, exatamente, na altura Primeiro-Ministro. De orçamento em orçamento, nunca lá esteve contemplado a chegada do metro sul do Tejo à Costa da Caparica e à Trafaria. E esse sim é um projeto estruturante. Nós, por exemplo, levantamos algumas questões sobre o alargamento que está a ser feito agora ao IC20, porque, por um lado, não acreditamos, ainda não conseguimos visualizar o projeto, mas não acreditamos que vá resolver grandes problemas de trânsito, porque o problema chama-se Ponte 25 de Abril e essa vai continuar com a mesma dimensão e, portanto, o estrangulamento vai acontecer na mesma. E aquilo que nós consideramos que é importante, quer em termos de mobilidade, quer em termos de ambiente, é o transporte público coletivo. E a chegada do metro ao sul do Tejo, à Costa e à Trafaria, seria efetivamente estruturante para as pessoas, para a mobilidade, para a qualidade de vida das pessoas e também para o turismo, porque o turismo pode-se fazer em transporte público desde que ele tenha qualidade. E que está projetado chegar até Alcochete. Exatamente. Passando por Montijo, Barreiro, Moita, se a memória não me falha, e que foi também anunciado no projeto Arco Ribeirinho há cerca de um ano, se a memória não me atraiçou, justamente pelo executivo liderado por António Costa, no Barreiro. Sim, exatamente, numa sessão daquelas presidências ou de governação aberta aqui no distrito. Efetivamente, a chegada do Metropolitano Sul do Tejo a este Arco Ribeirinho Sul também era fundamental, porque isso é o que permite que os municípios fiquem ligados, que haja esta ligação entre a Almada e os municípios a sul, que é importante que seja feita. Para que a Península também possa criar escala. Exatamente, e porque melhorar a região, obviamente que traz vantagens para a Almada, mesmo que não sejam vantagens diretas, traz vantagens para a Almada. Não temos assistido a isso. Posso lhe dizer, também é uma daquelas situações em que o governo da Almada tem sido muito pouco exigente com o governo central. Ou seja... Acha que vai ser mais a partir de agora? Estamos à espera. Ficamos à espera. Mas não tem sido. Era urgente a construção da ponte sobre o Tejo, Barreiros-Chelas, a terceira travessia rodoferroviária. O que houve proposta lá pelo Executivo é o túnel Algés-Trafaria, que não é de toda a primeira prioridade da CDU. Acho que esse é que carece de estudos de avaliação sérios para verificar. Já relativamente à ponte Barreiros-Chelas, rodoferroviária, não temos dúvidas nenhumas que seria muito importante, obviamente para as populações do Barreiro, mas que iria contribuir para descongestionar o trânsito na ponte sul do Tejo, da qual a população da Almada muito beneficiaria. Portanto, estas coisas, esta exigência... A saúde é outra das questões. A construção do Hospital do Seixal não é diretamente para a população da Almada, mas descongestionaria muito o Garcia de Horta. Portanto, era importante, era muito importante que tivesse contemplado nos orçamentos a construção do Hospital do Seixal, que anda de orçamento em orçamento há mais de 20 anos. Mas aqui estamos a falar de competência da Administração Central. É competência da Administração Central, mas o que eu digo é que o Executivo da Almada sempre foi muito pouco exigente, sempre a falar muito baixinho e pouco, com as exigências que deveriam também partir do próprio Executivo Municipal para com o Estado Central. O outro exemplo na saúde é o Centro de Saúde do Feijó. O Centro de Saúde do Feijó é uma necessidade absoluta. A população do Feijó precisa daquele centro de saúde, também porque é com os cuidados de saúde primários que se ajuda a descongestionar as urgências hospitalares. Continua adiado e continuamos a não conseguir sequer perceber se vai ser construído ou não, porque a Câmara também não nos dá essa resposta, até porque agora na transferência de competências isto passa essa competência para o município. E já perguntámos,
sim, há uns projetos, uns bonecos, mas a verdade é que não sai disto, e nem isso nós vemos concretizado. Portanto, e isso também são projetos estruturantes, porque são projetos que melhoram a qualidade de vida das populações, e é isso que nos falta. Mas voltamos atrás novamente. E a CDU, com décadas de poder no município, não poderia ter feito mais em boa parte destas prioridades? Relativamente ao Metropolitano Sul do Tejo, começando os ministros e secretários de Estado do Governo Central devem estar bem lembrados de tanto quanto a CDU lutou para que o Metro Sul do Tejo chegasse à Almada. Foi com muita luta do próprio Executivo junto do Estado Central e quase contra tudo e contra todos, que se conseguiu que o Metropolitano chegasse à Almada. E a CDU estava nesta postura de exigência ao Estado Central para que o Metropolitano Sul do Tejo chegasse à Costa e à Trafaria. E é essa exigência que nós não observamos. Relativamente à saúde, esta transferência das competências é recente, não era competência do município a construção de centros de saúde. Por sinal, a CDU nem sequer concorda com esta transferência de competências, até porque vem a transferência de encargos e pouca transferência dos capitais necessários para assumir essas competências. Desde logo nas áreas da educação e da saúde também, mas sobretudo na educação. Na educação, na saúde e na área social, de apoio social. Já há alguns constrangimentos. Claramente que o dinheiro que é transferido é insuficiente. Além disso, relativamente à educação, isto é muito claro. A CDU sempre, quando se falou, agora as transferências foram uma obrigação, mas quando ainda só se falava e era uma opção, a CDU sempre disse que ok, pode, mas temos que fazer uma avaliação séria do estado dos edifícios para que, acompanhado da transferência das competências, venha também o capital necessário para que os edifícios sejam reabilitados. E depois, então, a partir daí, passa a ser uma competência da Câmara, não é? Chegarem velhos e depois a Câmara ter que os pôr novos. O município não fez esta exigência e agora deparamos-nos com escolas... E se tivesse feito, valia diálogo? É assim, o não está garantido, mas se não se fizer nada, então é que não se resolve nada. É que neste momento não existe nem sequer o levantamento daquilo que era o estado de cada um dos edifícios que foi transferido. E isso poderia servir de negociação, se nós soubéssemos como é que estava, a partir do momento em que é transferido, sem que haja essa avaliação, depois já não sabemos. E nos tempos da CDU havia esse cadastro? Não, os edifícios não eram da CDU, não eram da Câmara, não eram da CDU nem são do PS, mas os edifícios não eram da Câmara. A CDU é que exigia para que houvesse a transferência das competências que fosse feita esta avaliação do cadastro dos edifícios. Sim, poderia ter, não é por não ser competência de uma autarquia. Não eram edifícios nossos, não é? Nem sequer tínhamos legitimidade para entrar lá e começar a fazer essa... Não é entrar, em termos de referenciar. Mas havia um cadastro havia muitas coisas que nós equipamentos estão em condições extremamente degradadas, até porque acabam por ter de reivindicar a intervenção do Estado Central. Claro que há... O que eu pergunto é se havia esse cadastro, se agora não há, se anteriormente havia. Haveria algum, não sei se estaria totalmente completo, mas há situações que nós sabíamos que existiam. Por exemplo, fugas de água gravíssimas em que tinham contas astronómicas de água a pagar, que tinham muitas das vezes até sido negociadas com os SEMAS para... ultrapassar a situação. Nós sabíamos, há um problema nas redes de águas que tem que ser intervencionado. Não é competência da Câmara, não era competência da Câmara naquela altura. As situações que foram resolvidas, eu sei de alguma, pelo menos uma que já foi resolvida em termos desta questão das faturas de água, já foi feita a custas do município sem que houvesse a respectiva transferência de verbas para o efeito. Portanto, essas coisas nós sabíamos que existiam, até porque eram de conhecimento geral e não foi feita a devida intervenção, ou a devida avaliação.
Qual é, falámos, demos uma pincelada pela educação, pela saúde, a mobilidade também. Qual é para a CDU a ordem de prioridade de intervenção face nestas áreas, face às respostas que hoje o Conselho tem em cada uma delas? É assim, como eu já disse, a habitação efetivamente é um tema prioritário e teria que ser uma prioridade. De qualquer das formas, eu também acho que tem que ser o município tem que ser pensado como um todo. Não podemos pensar que só vamos intervir aqui e descurar ali, porque é preciso manter o apoio à cultura, é preciso manter o apoio ao desporto. É verdade, é preciso apoiar a educação, é como diz o Sérgio Coutinho, a paz, o pão, a habitação, a saúde são fundamentais e não há liberdade a sério enquanto não houverem estes assuntos resolvidos. Mas também não podemos parar tudo e descurar agora a educação, a cultura, o desporto, a cultura. Temos que ir intervindo, o que não quer dizer que eu não considero que a habitação, pelo problema e as dimensões que toma, não seja efetivamente uma prioridade que tenha que estar mesmo em cima na ordem no topo. Depois, todas as outras coisas acho que devem ser feitas um bocadinho em paralelo, em simultâneo. Os meios não são quando a gente fala que tem que apoiar a cultura, não quer dizer que o nível de investimento seja da mesma ordem de grandeza. Nós sabemos. A cultura é o parente pobre. É sempre o parente pobre. Nós tentamos, tem sido sempre também uma bandeira da CDU, municipal e nacional, 1% para a cultura, que também estamos longe de lá chegar. Mas pronto, não pode ser, o montante de investimento não é o mesmo para a cultura, para a educação, mas não podemos descurar a cultura, assim como não podemos descurar o movimento associativo, assim como não podemos descurar o desporto. Como é que está a cultura e o desporto neste momento? Olha, ao nível de pavilhões, de equipamentos desportivos, durante o mandato dos PS, durante quase dois mandatos, não houve construção de nenhum equipamento desportivo. Mesmo a manutenção dos que existiam, construídos pela CDU, foi muito deficitária e, portanto, houve e continua a existir imensas paragens, seja nas piscinas, seja nos próprios pavilhões. O pavilhão municipal dos desportos foi intervencionado, o piso da nave central foi intervencionada porque houve um problema de água, houve uma inundação e, portanto, o piso saltou e teve que ser intervencionado. Melhorou, obviamente. Mas falta intervenção ao nível dos balneários, falta intervenção ao nível das salas de apoio. Está a falar de manutenção. Portanto, não foi nem construído, nem mantido. A única coisa que foi mantido foram aquelas coisas que foram inevitáveis. Foi esta da nave, do piso da nave central, foi as piscinas da Charneca de Caparica, porque o facto de elas terem parado durante a pandemia e não ter havido a devida manutenção fez com que quando fossem arrancar não funcionavam, e portanto houve uma intervenção que teve de ser de fundo, mas tiveram 1 ano e meio sem funcionar. As piscinas do complexo deste complexo municipal dos desportos, que é no Feijó, também já tiveram frequentemente fechadas. As piscinas da Sobreda já tiveram fechadas. As piscinas do Monte de Caparica já tiveram fechadas. Portanto, há claramente uma falta de manutenção nestes equipamentos. Manutenção que é contínua e que a gente sabe que... Na cultura, o cartaz continua a ser forte. Na cultura, temos um apoio, temos espetáculos culturais, bons espetáculos culturais. Uma boa agenda. Uma boa agenda cultural de tudo quanto é de fora da Almada. Apoio às estruturas da cultura almadenses são muito, muito reduzidas. E, portanto, nós não queremos, porque eu estou a dizer isto porque isto é muito a conversa feita pela senhora Presidente, que é, nós queremos estar só lá fechadinhos e não estamos abertos ao mundo. Não, nós estamos abertos ao mundo e sempre quisemos em Almada receber e apreciar e aprender com os espetáculos culturais que vêm de fora. Mas nem 8 nem 80, não podemos também ser só o de fora, porque assim descuramos aquilo que se faz cá dentro. E faz cá dentro
muita coisa boa. Nós temos, por exemplo, a Companhia de Dança da Almada, é uma companhia de dança com inúmeros prémios nacionais e internacionais. Tem um apoio igual ao que tinha no tempo da CDU. Mas, entretanto, veio para lá uma companhia, um grupo de pessoas também ligadas à dança, a receberem muitíssimo mais apoio do que tem a Companhia de Dança da Almada, que tem provas dadas, trabalho feito, prémios conquistados. Portanto, nós não queremos estar fechados, sempre fomos uma cidade que culturalmente esteve aberta ao mundo, mas, e quer assim quer continuar, mas também queremos ver aquilo que se faz lá dentro apoiado e promovido. E isso não se verifica. Entramos na reta final da nossa conversa. A escola básica da Fonte Santa, recuando aqui um pouco à área da educação, falámos há pouco, mas eu não queria deixar de tocar nesta situação. A escola básica da Fonte Santa deve manter-se a funcionar como tem funcionado até agora, ou não, e deve ser reaproveitada para outro tipo de funcionamento? Claramente, a escola básica da Fonte Santa deve continuar aberta. Ela é importante para toda a comunidade e à comunidade. Isso quer dizer que deve continuar a funcionar como nos até moldes agora, que funcionam. com o mesmo modelo pedagógico? Com o mesmo modelo pedagógico. Apesar de a Câmara não tem que se pronunciar sobre o modelo pedagógico. Mas até vou falar um bocadinho como munícipe, como mãe. O modelo pedagógico que existe na Escola da Fonte Santa é extraordinário. Eu assisti em Assembleia Municipal a jovens adultos e adultos a irem falar da sua escola com uma intervenção cidadã e cívica que não é habitual. E não posso deixar de pensar que aqueles jovens são assim porque aquela escola contribuiu para que eles fossem uns cidadãos interventivos. É extraordinária aquilo que nós assistimos naquela Assembleia Municipal. O modelo, efetivamente temos uma sala de aula para todos os anos do primeiro ciclo e coexistem na mesma sala, com a mesma professora, alunos do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano e do quarto ano. Mas num modelo pedagógico que nada tem a ver com aquilo que era o juntar os anos todos porque não há outra hipótese. Não. A professora que dinamiza este modelo pedagógico fala consciente do que está a fazer e com claras vantagens para o processo educativo, mostrando aquilo que estamos cansados de ouvir, de que cada um vai ao seu ritmo. E depois há uma coisa que eu por acaso costumo dizer, quando às vezes dou aulas, que é, nós só aprendemos aquilo que sabemos e só conseguimos explicar quando sabemos verdadeiramente bem daquilo que estamos a falar. E aquilo que acontece é que os anos mais à frente vão consolidando os seus conhecimentos ao colaborarem com os colegas mais novos. E aquilo que se assiste em termos de ligação entre os meninos mais pequeninos, os meninos mais crescidos, é extraordinário. Extraordinário. Portanto, apesar de não competir à Câmara avaliar o processo pedagógico ou o modelo pedagógico, efetivamente ele é extraordinário. Esse, se calhar, seria a razão por que aquela escola se devia manter, mas aquela escola não tem problemas estruturais nenhuns graves. Ainda ontem visitei uma escola com problemas estruturais muito maiores do que aqueles. Não quer dizer que não deva ser intervencionada. Mas a falta de condições de segurança é o motivo apontado. Não existem falta de condições de segurança. Mas foi um motivo apontado. Foi um motivo apontado, mas não existem falta de condições de segurança. Há escolas no concelho que têm situações de degradação do edifício muito piores do que aquela escola. Não há o risco de cair o telhado em cima da cabeça de nenhuma criança. Efetivamente a escola não é nova, é uma escola já antiga, mas que está minimamente conservada. Se me disser precisa de alguma intervenção, precisa. Agora, é impeditiva do funcionamento? Não, não é. São duas coisas diferentes. Então porquê é que acha que chegamos a este ponto?
Olha, por não se ouvirem as populações, por não se ouvir a comunidade, por se ter uma visão de é assim e vai-se fazer assim porque eu quero que se faça assim. Isto é aquilo que eu, sem teorias da conspiração, digo que é que, efetivamente, eles lembraram-se daquilo e querem fechar e não ouviram ninguém, já disseram que sim, agora que vão fechar e dali não saem. Se quisermos ser um bocadinho mais mauzinhos, e porque a senhora Presidente também já afirmou que o destino da escola será de acordo com aquilo que os privados entenderem, se calhar há outros interesses por trás. Mas pronto, isto é um bocadinho de teoria da conspiração na qual eu não gosto muito de me agarrar. Agora, aquilo que se verifica é que efetivamente há um querpo aproximante sobre aquela escola a fechar contra a comunidade educativa toda, a direção da escola, do agrupamento de escolas, que também não está de acordo. Portanto, mas o que está a dizer é que Inês de Medeiros quer posso e mando na presidência da Câmara Municipal? Nesta situação. Só nesta? Eu estou a afirmar nesta situação, porque esta é daquelas em que... É que há situações em que a CDU pode não estar de acordo, mas aqui temos a comunidade educativa toda, a comunidade que ali reside, que já é uma zona deprimida, uma zona envelhecida, com pouca habitação, e que, portanto, ela tem poucos meninos, porque efetivamente mora pouca gente naquela zona, mas se fechar a escola, contribuímos para que aquela zona fique ainda com menos gente. Última questão. Depois da aposta falhada, entre aspas, em Dores Meira, qual é que deve ser, no seu entender, o perfil do próximo candidato ou candidata da CDU à presidência da Câmara Municipal de Almada? Deve ser alguém que conheça Almada, que seja empático, como nós ainda há pouco falávamos, porque efetivamente o trabalho autárquico carece da ligação às pessoas e portanto é isso que desejamos, e com certeza que iremos ter alguém que conheça Almada e que esteja ligada às pessoas. E que seja empático, é isso? Empático, exatamente. Então, Helena Azinheira poderia assumir o papel de cabeça de lista. Está disponível? Nunca pensei nesse assunto. E se a CDU ou o PCP-CDU lhe lançar o desafio? A pensar. Muito obrigado, Helena Azinheira, vereadora eleita pela CDU na Câmara Municipal de Almada. Foi mais uma entrevista à sexta. Regressaremos na próxima sexta-feira. Até lá, tenha a continuação de uma ótima semana. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.